Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar o nosso comentário, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, nosso 20º encontro, 1 Coríntios capítulo 9, de versículo 1 a 14. Ouçamos a nossa leitura. De São Paulo: eu não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor? Não são vocês minhas obras no Senhor? Se para os outros não sou apóstolo, para vocês eu sou. Pois o selo do meu apostolado no Senhor são vocês. Minha defesa contra os que me acusam é esta: não temos o direito de comer e beber? Não temos o direito de levar conosco, nas viagens, uma esposa cristã, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que somente eu e Barnabé não temos o direito de ser dispensados do trabalho? Quem é que presta serviço militar com seus próprios recursos? Quem é que planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem é que toma conta de um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Por acaso, eu digo essas coisas de um ponto de vista meramente humano? A lei também não diz a mesma coisa? De fato, na lei de Moisés está escrito: não amordace o boi que tritura o grão. Por acaso Deus se preocupa com os bois? Evidentemente, não é para nós que se diz isto. Claro que foi escrito para nós, pois quem ara a terra, ara com a esperança. Quem tritura o grão tem a esperança de receber sua parte. Se nós semeamos em vocês os bens espirituais, seria muito se colhêssemos de vocês bens materiais? Se outros desfrutam desse direito sobre vocês, por que não teríamos nós mais direito ainda? No entanto, não fazemos uso deste direito. Ao contrário, tudo suportamos para não pôr obstáculo ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que os ministros do culto vivem dos rendimentos do templo e os que servem ao altar tomam a sua parte do que é oferecido sobre o altar? Assim também o Senhor ordenou que vivam do Evangelho aqueles que anunciam o Evangelho. Este é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 1. Por acaso não sou livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? E vocês não são obra minha no Senhor? Paulo, nesses versículos, fala de si, de suas escolhas, de sua vida. Paulo é apóstolo, anunciador do Evangelho de Cristo. Ele é servidor do Evangelho. Paulo apresenta sua liberdade, ele é livre. Ele quer fazer-se compreendido pelo seu próprio exemplo. Ele é livre em relação a todos, se fez escravo de todos, veremos no capítulo 9, versículo 19. Pelo Evangelho, sendo ele livre, renunciou a todos os seus direitos de pregador, de apóstolo. Paulo se defende. Ele não é apóstolo, cuja autoridade foi confiada pelo próprio Cristo Jesus. Paulo se defende. Ele é apóstolo, cuja autoridade foi confiada pelo próprio Cristo Jesus. É Jesus que deu essa autoridade.
como nós vemos nos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15 e 16, que diz assim: vá, falando a Ananias, Cristo falando para Ananias, vá, porque esse homem é um instrumento que eu escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar a Saulo quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. Ele diz: não vi Jesus nosso Senhor? Aqui lembramos o encontro de Jesus com Paulo no caminho de Damasco. Encontro definitivo, fundante da conversão de Paulo. Atos capítulo 9, versículo 3 a 9. Não sois vós minha obra no Senhor? Paulo é o fundador da igreja de Corinto. Depois de Paulo ter pregado em Atenas, Atos capítulo 17, versículo 16 a 34, ele se dirigiu a Corinto, Atos capítulo 18, versículo 1 a 11. Versículo 2. Ainda que para outros eu não seja apóstolo, ao menos para vocês eu sou, porque o selo do meu apostolado no Senhor são vocês. A igreja de Corinto, os membros da igreja, sabem muito bem que a comunidade existe em razão da fundação paulina. Paulo apóstolo, por poder conferido pelo próprio Jesus, é o fundador dessa igreja. Paulo, na igreja de Corinto, encontrou adversários ferrenhos, e diziam que ele não era propriamente apóstolo. Eles vão tentar minar a autoridade paulina junto da igreja de Corinto. Como nós vemos em toda a argumentação, nós já fizemos o comentário da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Os selos do apostolado de Paulo são os coríntios, sua igreja. Paulo desempenhou bem sua missão de apóstolo, dando autoridade à sua missão. O selo dele é a igreja de Cristo. Versículo 3. Essa é a minha resposta para aqueles que me acusam. Paulo é atacado, contestado, julgado. Os inimigos que desautorizavam a autoridade paulina o atacavam, colocando em dúvida, e negando a sua autoridade apostólica. No cristianismo primitivo, os discípulos de Jesus, testemunhas privilegiadas da sua ressurreição, apóstolos, por sua ação evangelizadora, eram estimados. Eram os pais da fé. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 5 a 6. Em Corinto, Paulo vinha considerado uma figura menor e não vinha comparado pelos apóstolos através desses adversários. Paulo é livre em sua relação a todos. A resposta de Paulo a seus detratores: ele é apóstolo? Sim. Ele viu Jesus ressuscitado? Sim. Ele fundou a própria comunidade? Sim. E ele tem essa obra apostólica. Se os detratores não o viam como apóstolo, a igreja de Corinto o via como apóstolo. Versículo 4. Será que não temos direito de comer e beber? Será que Paulo, como apóstolo, não poderia viver, comer e beber do anúncio do Evangelho? Ele passa para a primeira pessoa do plural. É um direito de todos os apóstolos viver do anúncio. Também aqui deve-se acrescentar Barnabé, companheiro de Paulo. Paulo reivindica o direito de comer e beber, vivendo e sendo sustentado pela comunidade. Versículo 5. Ou não temos o direito de levar conosco nas viagens uma mulher cristã,
como fazem os outros apóstolos e os irmãos no Senhor e Pedro, Paulo destaca o direito dos apóstolos de ter consigo a mulher cristã. O apóstolo tinha o direito de ser sustentado pela comunidade cristã, e não somente ele, mas também a mulher que o acompanha, como também os discípulos, como fizeram os apóstolos e Pedro. Eles são chamados aqui de irmãos. Eram cristãos e membros da comunidade. Podia aqui se tratar de esposas dos apóstolos que eram casados. Pedro também tinha uma mulher cristã, ele era casado. Como também Jesus tinha as mulheres que o acompanhavam e o serviam na sua missão. Lucas capítulo 8, versículo 2. Versículo 6. Somente eu e Barnabé não temos o direito de ser dispensados de trabalhar? Paulo trabalhava para seu sustento, ele era fabricante de tendas. Atos capítulo 18, versículo de 1 a 3, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Atos capítulo 18, versículo de 1 a 3, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Paulo exercia seu apostolado, mas trabalhava para seu sustento. Paulo e Barnabé podiam ser dispensados do trabalho para dedicar-se integralmente às suas atividades missionárias. A igreja de Corinto deveria mantê-los. Versículo 7. Alguém vai à guerra alguma vez com seus próprios recursos? Quem é que planta uma vinha e não come de sua fruta? Quem apacenta seu fruto? Quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Paulo, fundador da igreja de Corinto, e como pai dessa igreja, tinha direito do seu salário. Aqui Paulo usa 3 exemplos, reforçando o direito de ser sustentado pela comunidade. Ele compara o serviço da igreja como o serviço militar, depois como o trabalho do vinhateiro, que planta uvas, e por último, do pastor. Aqueles que exercem estas profissões, deveriam tirar delas o seu sustento. Versículo 8. Será que estou dizendo isso apenas com considerações humanas? E a lei não diz a mesma coisa? Paulo agora irá recorrer ao exemplo da lei na Escritura. A forma aqui usada por São Paulo é bem irônica. Versículo 9. De fato, na lei de Moisés está escrito: não amordace o boi que debulha o grão. Por acaso é com os bois que Deus se preocupa? Será que não seria cruel se os homens não proporcionassem aos animais a ocasião de pegar um pouco, de vez em quando, ao trabalhar? Paulo vai usar este argumento de que na Sagrada Escritura não se deve buscar o sentido literal do texto. Existe um sentido espiritual, alegórico, por detrás da letra. Só em Cristo Jesus que tudo se cumpre, atingindo o seu pleno sentido. Versículo 10. Não será por causa de vós que ele fala assim? Claro que é por causa de vós que isso foi escrito. De fato, aquele que trabalha deve trabalhar com a esperança de receber a sua parte. Então, a alegoria da leitura da Escritura quer referir ao trabalho humano do evangelista, que espera receber o salário pelo trabalho feito. Deus se ocupa de homens, não de animais. Mas, se estes animais têm seu salário, o homem também deverá ter o seu. O exemplo aqui vale para os trabalhadores do campo, quanto também para os evangelizadores.
versículo 11. Se semeamos bens espirituais em vocês, será muito colher bens materiais de vocês. Paulo usa as imagens do mundo da agricultura, afirmando que o evangelizador tem o direito de ser mantido, como o agricultor tem o direito do seu salário. Com uma diferença: Paulo semeou bens espirituais, deveria recolher então bens materiais. Versículo 12. Se outros exercem sobre vocês tal direito, por que não poderíamos nós, e com muito maior razão? Todavia não usamos esse direito? Pelo contrário, tudo suportamos para não criar obstáculos ao Evangelho de Cristo. Os outros que São Paulo refere aqui são os pregadores que tinham, impressionado os coríntios com seu modo eloquente de falar, de pregar. E esses desprezavam e desvalorizavam a vida de Paulo, até afirmavam que ele não sabia falar direito. E também desprezavam a missão paulina. Afirmavam que ele não era apóstolo, minando o seu trabalho. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 20. São Paulo agora afirma que ele e seus colaboradores não fizeram nem pretenderam fazer o uso de seu direito de ser sustentado pela igreja de Corinto. Diferente dos pregadores opositores de Paulo, que exigiam pagamento e obrigavam que eles pudessem pagar. Paulo não podia receber, mas eles podiam e deviam. A fim de evitar a mais leve aparência de querer passar bem à custa do evangelho na igreja de Corinto, Paulo e Barnabé recusaram receber alguma coisa. O mesmo não acontece com Filipos, os comunidades filipenses, tessalonicenses, que ajudaram Paulo até o momento final a sustentar a obra de evangelização. São igrejas diferentes. Versículo 13. Vocês não sabem, aqueles que desempenham funções sagradas vivem dos rendimentos do templo? E aqueles que servem ao altar têm parte no que é oferecido sobre o altar? São Paulo aqui lembra que tanto entre os judeus como entre os gentios, que dispõem de sacerdotes, tiram seu sustento do serviço do templo ou altar. Versículo 14. Da mesma forma, o Senhor ordenou que aqueles que anunciam o Evangelho vivam do Evangelho. Agora Paulo faz citação não literal de uma advertência de Jesus. Podemos encontrar em Mateus capítulo 10, versículo 10. Não leveis nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem calçado, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu alimento. De São Lucas, capítulo 10, versículo 7. O trabalhador merece o seu salário. Então esse é o nosso comentário, depois nós vamos continuar a nossa leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.